sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando um Dieguinho Opina. Vou falar um pouco sobre as eleições aí. Tem uma galera me perguntando a minha opinião, o que eu acho. Eu acho que tem condição já de falar um pouquinho das eleições, porque eu já entrevistei o Júlio, o Campelo, o Levenciano e o Fred. A entrevista do Fred, inclusive, estou editando, deve estar subindo segunda-feira, provavelmente, ou até amanhã. Fica de olho aqui no canal, pode ser que amanhã já esteja no canal, mas enfim. Então já tenho uma opinião formada, vem acompanhando o bastidor, conversa com um, conversa com outro ali, e vou dar meu feedback aqui rapidinho do que eu estou enxergando das eleições, das mexidas de pedra. Bom, apesar de relutar em dizer que não é momento de falar de política e não declarar nem que sim nem que não, é lógico que o presidente Alexandre Campelo deve tentar a sua reeleição. Um fato que fica bem curioso e chama muita atenção, já muito próximo ao final do mandato, o Campelo teve apenas 5 meses um VP de futebol no Vasco, que foi o Fred Lopes, que está vindo candidato a presidente agora pelo Grupo Avante, e agora bem em cima já, faltando 9 meses para encerrar o seu mandato, ele traz José Luiz Moreira, que é um cara bem antigo de Vasco, bem antigo no clube, foi diretor de futebol do presidente Eurico Miranda nas suas 2 últimas gestões, sempre envolvido no Vasco, colado ali aos beneméritos, muita relação com o pessoal ali da velha guarda de Portugal. Então não é à toa essa aproximação do presidente Alexandre Campelo a José Luiz Moreira. Então, de qualquer forma, já é uma espécie de aliança política ali, estão costurando alguma coisa ali. Então, eu cravo aqui para vocês que o presidente Alexandre Campelo vai se candidatar à reeleição. É óbvio que durante agora o mandato, quanto mais ele puder afastar o assunto político, ele vai fazer, entendeu? Eu tô falando de política mais nesse período agora, porque tá parado, não tem notícia de futebol, e é um tema importante, é pauta do nosso clube sim, e teremos eleições no final do ano. Então, quanto mais acesso à informação e mais vocês, vascaínos, conhecerem os candidatos, pelo amor de Deus, eu não tô aqui com a intenção de formar a sua opinião ou dizer em quem você deve ou não deve votar. A minha função aqui é trazer os candidatos, entrevistá-los, ouvir as propostas. Parem de olhar para a pessoa. Ah, esse aqui é bonito, esse aqui é feio, esse aqui falou assim, esse aqui falou assado. Não, galera, vamos parar com isso. A política do Vasco nos últimos anos sempre foi de desconstrução. O Roberto, quando veio, foi desconstruindo a imagem do Eurico. Depois o Eurico, para voltar, desconstruiu a imagem do Roberto. Falou que o Roberto fez muita cagada, piorou o clube e ele voltou. E os próprios candidatos, depois quando vieram, o Campelo e os outros, o Júlio, foram tentando desconstruir a imagem do Eurico para vir. Então, enquanto a gente ficar nessa questão de ficar olhando para pessoas e não olhar para o projeto, o nosso clube vai caminhar para merda, a passos largos, mais do que já está. Cara, olha o projeto. Qual é o projeto da Sempre Vasco? Qual é o projeto do Avante? Qual é o projeto do Levenciano ali do Vai da Vasco, Leve em 2020? Qual é o projeto do Campelo quando ele vinha oficializar ali essa candidatura ou outro? Então olhem para o projeto. Qual é o projeto mais bem feito, mais bem sucedido, que tem mais horizonte e etc. Aí você, torcedor, julga e vota. Ponto, beleza? O que está me intrigando muito a questão da Sempre Vasco é a seguinte: não é normal, não é natural, nós estamos às portas de uma eleição, até agora a Sempre Vasco não oficializou um candidato e tem toda uma lógica por trás. Inclusive hoje eles soltaram uma nota oficial falando que não é momento de se falar de política. No melhor momento, no momento mais apropriado, eles irão aparecer e revelar o seu candidato. O momento agora é de solidariedade e etc e tal. Eu acho que é mais um discurso de: meu irmão, a gente nem decidiu que é o candidato aqui, então quanto menos eles puderem se envolver com política, para eles é melhor. Acho que é mais um discurso posicional político do que propriamente, estamos preocupados com outras coisas agora. Acho que sinceramente não é isso. Bom, o Júlio Brandt me concedeu uma entrevista lá nas sociais de São Januário, se eu não me engano foi final de dezembro. Numa semana eu subi a entrevista do Campelo, na outra semana eu subi a do Júlio. E já lá, já passou janeiro, fevereiro, março, 3 meses. Ele já havia me dito que não sabia se seria candidato ou não. Inclusive me afirmou que poderia ser o Edmundo. Inclusive essa minha entrevista com o Júlio Brandt virou capa do jornal O Dia
essa entrevista que o Júlio Brandt me deu saiu em vários veículos, assim como a do Campelo saiu na Gazeta Esportiva e também saiu na Fox Sport a minha entrevista com o presidente Alexandre Campelo. Enfim, o que eu estou enxergando? Bom, como o Levin esse ano, e vou chegar no Levin depois, tá fazendo campanha já desde o ano passado, eu acho que eles estão analisando, vamos dar linha na pipa, vamos ver até onde vai a popularidade do Levin, que dependendo da predileção e da preferência que ele ganhar do vascaíno, do torcedor e do colégio eleitoral, pô, de repente vai ficar ruim aí, né, bater o Júlio com o Levin. Aí eles viriam com, porra, vamos ter que trazer um ídolo agora, um cara muito pesado para poder bater com o cara. Vim com o Edmundo. Por outro lado, tem uma outra questão que eu não vou entrar nos pormenores, cada um vai no Google, pesquisa aí. Deu até polêmica aí do Júlio com o Levin. O Levin disse que o Júlio está sendo investigado por um processo aí de fraude de licitação no governo americano. Enfim, primeiro, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Então quem tem que determinar se está certo ou está errado é a justiça. Então você, depois com seus próprios dedos aí, vai pro Google, procura, pesquisa, que eu não tô afim de tocar nesses assuntos aqui. Então tem essa questão também, né, da situação do Júlio, como é que vai ficar e tal. Então não definiram o candidato. E tem umas vertentes agora, isso não é oficial, mas há quem diga que o próprio Pedrinho, não se surpreendam se o Pedrinho vier como candidato à presidência do Vasco, pela Sempre Vasco, beleza? Então tem esse cenário da Sempre Vasco aí que eu acho que estão muito mais vendo a evolução da popularidade do Levin do que propriamente a não definiram quem é o candidato. Até porque o nome forte dele sempre foi, desde o início, o Edmundo. Beleza? Então vamos partir agora pro Levin. Pô, por que o Levin já tá fazendo campanha há um tempão? O Júlio Brandt larga disparado na frente porque o Júlio já tá na terceira eleição. Então é um candidato que o torcedor gosta muito, tem uma simpatia, né? Gostaria que ele fosse o presidente e tem muito mais tempo. O Levin esse ano apareceu do ano passado pra cá, né? Então, enfim, depois vocês vão ver a minha entrevista com ele, vão poder conhecer e tal. Então, eu acho que o Levin tá fazendo essa questão de correr atrás com antecedência para ele ficar mais conhecido. Porque se você perguntar, de repente, numa roda de amigos aí que estão um pouco mais descolados, não acompanha o Vasco todo dia, muita gente não sabe quem é o Levin ainda. Então, acho que foi a linha que ele adotou. Com relação ao Fred Lopes, o Fred Lopes foi VP de futebol do Campelo. O Fred Lopes foi vice-presidente de patrimônio e de obras ali do Roberto Dinamite e tá mais no sapatinho. O Fred não é um cara bravateiro, não é um cara de ficar, né, aparecendo muito, tá fazendo o trabalho dele no Grupo Avante. Inclusive me convidou para participar do workshop deles lá na Barra, mas foi cancelado devido ao coronavírus, ia ser semana passada, enfim. Então esse é o cenário da política que eu tô vendo hoje do Vasco. De novo, não vou fazer bandeira para ninguém, vota no fulano, vota no ciclano, jamais vou fazer isso aqui, até porque para mim candidato bom é depois ali que o cara senta na cadeira, começa a trabalhar e aí você julga os resultados, se é bom, se não é, se tá gerindo bem, se não tá. Com relação a projeto, tá? Eu acho que o projeto do Levin é muito legal. Tem mostrado muito projeto, tem amarrado muita coisa. Por exemplo, na própria entrevista que ele me deu, eu vi na minha mão o contrato da reforma de São Januário, assinado já pela Cernic, que é a construtora, pelo banco que vai financiar e pelo próprio Levin, o escritório dele que contratou. Tive acesso ao contrato, quando subir a entrevista vou colocar no ar para vocês. E muitas outras coisas ele me mostrou ali no privado, né? Conversas e tal, muita coisa amarrada. Mas enfim, disse lá na entrevista, depois vocês vão ver, quando é Sempre Vasco oficializar alguma coisa, pode vir aqui no canal, o Campelo, o Fred, todos eles, porque o espaço é igual. E o Fred também, quando vocês verem a entrevista que ele me deu aqui, cara, tá muito legal o projeto do Fred Lopes também. Então, enfim, essa foi a minha opinião, é a minha avaliação dos candidatos, o que cada um tá fazendo, como é que a Sempre Vasco está se colocando, como é que o Levin está se colocando. E hoje eu diria para vocês que saem na frente Sempre Vasco, né? Seja o Edmundo, o Pedrinho ou o Júlio Brandt e o Levin esse ano. Pela questão de estar bem mais conhecido no cenário, diria que o Júlio Brandt e a Sempre Vasco está aqui, o Levin está um pouco mais aqui, o Fred
Não sei em que situação fica com o Campelo, porque o Fred não aparece tanto, não é uma figura tão conhecida a nível de candidatura, né, para o torcedor. Porém, o Campelo, que é muito conhecido, está mais queimado do que brasa de carvão no final de churrasco. E, enfim, então acho que estaria ali o Brant um pouco ali, o Levin encostando, crescendo muito nas pesquisas. O Fred, se for questão de popularidade, gosto estaria na frente do Campelo, mas a questão de ser conhecido ou não, poderia estar atrás do Campelo, e tem essa questão da união com o José Luiz Moreira aí, que de repente tem muito voto com os beneméritos no colégio eleitoral do Vasco. Então é assim que eu estou enxergando o cenário político do Vasco hoje. Vou até chamar o Juninho do Machão da Gama para dar a opinião dele, o que ele está vendo das mexidas políticas do Vasco. Fala, Dieguinho, um abraço, meu amigo. Cara, em primeiro lugar, obrigado, né, pelo convite aqui para participar no seu canal. É uma honra falar para essa audiência tão grande e tão qualificada aqui no canal Futebolaço. Eu sou o Juninho do canal Machão da Gama. Quem não me conhece, depois do vídeo dá uma passadinha lá, se inscreve, já agradeço desde já. Um assunto muito importante, né? Eleição no Vasco é um tema bastante delicado. Eu acho que o Vasco é o único clube que a eleição do Vasco vira manchete em Jornal Nacional, vira manchete em RJTV. Eu acho que é o único clube do futebol brasileiro que essas coisas acontecem, né? Vira caso de polícia, reportagem no Fantástico. É sempre muito delicado a eleição do Vasco. A eleição que está marcada agora inicialmente para novembro, e que nesse momento aí os nomes, aí os possíveis candidatos já começam a se movimentar nos bastidores, já avisando a eleição de novembro. Inicialmente marcada para novembro, a gente não sabe se pode acontecer alguma coisa aí por conta do coronavírus e ser adiada. Inicialmente não, né, porque novembro tá longe, mas tudo pode acontecer, a gente não sabe até quando vai durar essa pandemia. Hoje, na minha visão, tem dois nomes aí que se destacam quando se fala em eleição do Vasco, né? O primeiro é o do Júlio Brandt, que é o candidato aí que já vem há duas eleições tentando ser presidente do Vasco. Na primeira foi derrotado pelo Eurico, na segunda até ganhou, mas não levou, né? O Campelo que acabou assumindo depois na votação da Lagoa. Então o Brandt é um nome muito consolidado, que o torcedor do Vasco já conhece, que o torcedor do Vasco, quando se fala em eleição do Vasco, já liga o nome do Júlio Brandt. E o outro nome é o do Levin, que vem trabalhando aí de um ano para cá em campanha aberta, né? Vem aí nas suas redes sociais divulgando projetos, viajou para a Europa, segundo ele, buscando patrocinadores, buscando possível investidores, né, para o Vasco. Recentemente até o Roberto Carlos falou dele. O Levin vem apresentando alguns projetos. Então, na minha visão, são os dois candidatos que largam na frente hoje, e essa é a minha visão, tá? Não sou especialista político no Vasco, isso aqui é só a minha visão nesse momento. Para mim, esses dois largam na frente, Levinciano e Júlio Brandt. Só que tem um porém: a Sempre Vasco até o momento não oficializou o Júlio Brandt como candidato, né? E a gente não consegue entender por que isso ainda não aconteceu, porque na teoria o Júlio Brandt é um nome forte. Quando se fala da Sempre Vasco, quando se fala em eleição no Vasco, você já lembra automaticamente do Júlio Brandt. Hoje eu me arrisco a dizer que é o nome que o torcedor do Vasco é o nome principal que o torcedor do Vasco deseja como presidente do clube, né? O Júlio Brandt é o queridinho da torcida, e até o momento a Sempre Vasco ainda não oficializou. E a Sempre Vasco não oficializando o nome do Júlio abre margem para especulações, né? A gente já ouviu a especulação em cima do nome do Edmundo como candidato, em cima do nome do Pedrinho como candidato, o que eu acho que seria um tiro no pé colocar um ídolo de novo para concorrer à eleição do Vasco. Eu acho que se a Sempre Vasco vier com o Edmundo ou com o Pedrinho, a chance de vencer beira o zero. Eu acho que o torcedor, o sócio do Vasco, não vota de novo num ídolo para ser presidente, como aconteceu com o Roberto Dinamite. Fora esses dois nomes, tem alguns nomes importantes que o torcedor do Vasco não gosta muito, mas que não podem ser descartados, né? A Identidade Vasco, por exemplo, do Roberto Monteiro, é um nome que o torcedor do Vasco vê como vilão, mas que dentro do conselho, se eu não me engano, ele tem a maioria dos conselheiros. Então, um candidato com o apoio do Roberto Monteiro pode até não ter a simpatia dos torcedores, mas dentro do clube, dentro do conselho, vira um nome muito forte. Então não pode desprezar o nome do Roberto Monteiro, Identidade Vasco. O Casaca, né, que era o grupo do Eurico, que agora tá meio perdido ali, né, sem o Eurico Miranda. Essa vai ser a primeira eleição do Eurico. Tem o nome do Luiz Manuel Fernandes, que também é um nome forte lá dentro. E na minha opinião, o presidente Alexandre Campelo também vai tentar a reeleição. Essa movimentação dele aí de trazer o André do Posto e o Zé do Táxi
para 2 VPs do Vasco, mostra uma movimentação tentando ganhar apoio dentro do conselho, né, que são 2 nomes fortes dentro do conselho, para tentar buscar sim uma reeleição. E quando você tem a máquina na mão, é mais fácil, né, você buscar uma eleição. Então, cara, tá tudo muito embrionário ainda, né? Tem outros grupos, como o grupo do Fred Lopes também, que é um grupo forte. O Fred Lopes já foi VP de futebol do Vasco e no momento é pré-candidato. Não acredito que o Fred mantenha sua candidatura, acho que a tendência é ele apoiar alguém lá na frente. Tem o pessoal que saiu agora da gestão Campelo, né? Cruzada, Desenvolve Vasco, que são grupos também fortes na política do Vasco, e que o apoio desse grupo também é muito importante. Enfim, cara, tá começando agora, a eleição vai até novembro e muita coisa pode acontecer, né? Eu acho que é fundamental o apoio de grupos em cima de candidatura. Acho que o candidato tem que ter a sua base política ali para poder se sustentar, e muita coisa vai acontecer. É difícil cravar alguma coisa neste momento. Na minha visão hoje, os 2 principais nomes são Levenciano e Júlio Brandt, mas tem uma galera boa também aí correndo por fora. E é isso. Essa é a minha visão aqui da política. Como eu disse, eu não sou nenhum especialista, né? Apenas o que eu vejo, e fica aí pro torcedor tirar as suas conclusões. Tamo junto, Dieguinho. Um abraço aí, segue com você aí. Valeu! Ô Juninho, valeu, cara. Brigadão aí pela moral, pela participação no canal. Meu eterno cabeça de bigorna, sabe que eu te amo, né, irmão? A gente é muito colado. E, enfim, rapaziada, tá feito aí o registro. Minha opinião, a opinião do Juninho. Até ele me mandou um vídeo depois que eu subi o meu. Opiniões até um pouco parecidas. Mas, enfim, tá feito o registro aí. Quero te ouvir. Vem aqui na descrição do vídeo, deixe sua opinião. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E te peço por aqui. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E ó, importante, que o melhor projeto vença e aquele que a gente consiga olhar principalmente para suas carreiras profissionais e consigamos enxergar credibilidade. Tamo junto e ó, Vasco, tamo junto.